Bom dia. Bom dia, está no ar o programa Maura. No programa de hoje iremos falar sobre indústria química e sociedade. Indústria química seria o conjunto de atividades de produção de mercadorias em grande escala, no qual matérias-primas são transformadas em bens de consumo por meio de sistemas mecanizados. Bem, a demanda de mão de obra para as indústrias levou à migração rural para as cidades, acelerando o processo de urbanização e alterando a organização social. A Revolução Industrial impôs uma nova ordem social, na qual operários estão sendo cada vez mais substituídos por máquinas. Eu irei falar sobre a caracterização da indústria química. As indústrias são classificadas como indústrias de bens de produção e indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de produção são aquelas que criam produtos necessários para gerar outras mercadorias, matérias-primas, energia, máquinas, etc. Já as indústrias de bens de consumo, elas utilizam as matérias-primas que são produzidas pelas indústrias de bens de consumo, de bens de produção, e a partir disso geram novas mercadorias que irão para o comércio. As indústrias também, elas podem ser indústrias químicas e indústrias mecânicas. As indústrias mecânicas são caracterizadas pelo sistema de fabricação que depende de processos químicos para produzir materiais e utilizam matérias-primas. Já as indústrias mecânicas, elas são caracterizadas pela montagem de máquinas, equipamentos e peças. As indústrias de transformações podem ser classificadas por dois critérios distintos, com base em seus produtos ou de acordo com seu ramo de atividades econômicas. Agora eu vou falar da indústria petroquímica. A indústria petroquímica é uma parte da indústria química utilizada com a matéria-prima derivados de petróleo, de gás natural e de carvão ou mesmo do álcool. O refino de petróleo não é considerado parte da indústria petroquímica, mas sim da indústria do petróleo. As atividades petroquímicas iniciam-se com a produção do etanol, C2H6 e de outros derivados. Os principais produtos dessa indústria são os combustíveis e os plásticos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química, os produtos de uso industrial aumentou em 62%, totalizando em 122 milhões de dólares. Em primeiro lugar estão os produtos químicos de uso industrial, ocupando 61,2 milhões de dólares. Em segundo lugar ficou os produtos farmacêuticos, 17,1 milhões de dólares. E em terceiro lugar, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ocupou 10,4 bilhões de dólares. Com esse dado, não tenha dúvida que a indústria química tem se elevado muito nos últimos anos. O desenvolvimento industrial trouxe o processo econômico, só que ele provocou sérios problemas ambientais, como a poluição por mercúrio da Baía de Minamata, no Japão, e vários outros que causaram a morte de milhares de pessoas. Com isso, cresceu no mundo a preocupação ambiental e surgiram vários movimentos ambientalistas. Entre os grandes desafios da indústria para a preservação do ambiente está o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a transformação de produtos poluentes em materiais úteis. Muitas indústrias têm buscado alternativas para se tornarem mais eficientes, utilizando técnicas para prevenção da poluição, conservação de energia, reciclagem, redução ou eliminação de substâncias nocivas ao ser humano. E podemos ajudar fazendo algumas atividades para o consumo sustentável, principalmente para as indústrias. Prevenção. Evitar a produção do resíduo é melhor do que tratá-lo. Uso de fontes renováveis de matéria-prima. Dar preferência às matérias-primas renováveis. E busca pela eficiência de energia. Minimizar o uso de energia pelos processos químicos. O processo de industrialização foi responsável pelo desenvolvimento de muitos países. O progresso da industrialização foi responsável pelo desenvolvimento de muitos países. Os países mais industrializados são os mais ricos
E de toda a riqueza mundial, quase 95% do PIB mundial está nas mãos de 25 países. E isso leva a entender que com a instalação de muitas indústrias, significa o progresso para a região, rendendo mais empregos e aumentando a redução de impostos. Globalização é o termo utilizado para designar a transição dos produtos e capitais entre os países. Muitas indústrias têm feito uso de desenvolvimento sustentável como marketing para adquirir maior confiança do produto para o público e manterem seu progresso produtivo.